Senhor Jesus. Amém? Está ouvindo? Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Chegamos à segunda mensagem. O trigo e a cevada. Antes eu gostaria de ler alguns versículos. Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 em diante. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Aleluia! Estamos hoje nesta boa terra. Essa boa terra é Cristo. E Deus é o que nos fez entrar nessa boa terra. É ou não é? O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra. Terra de trigo e cevada, vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Será que nessa conferência nós temos escassez de Cristo? Não. Nós temos abundância de Cristo. Comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Aleluia! Nada nos falta nessa terra. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás, e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Exatamente 62 anos, quase 62 anos atrás, o irmão Lee compartilhou a sua primeira conferência nos Estados Unidos, e ele compartilhou o que hoje nós temos nesse pequeno livreto, o Cristo Todo Inclusivo. Aquela conferência, irmãos, parece coincidência, mas ela foi precedida por 21 dias de oração entre o irmão Lee e mais 2 irmãos cooperadores seus. Foi também precedida por esses 21 dias de oração. Hoje o nosso irmão Juan enfatizou de manhã, né, que a nossa boa terra de Canaã tem um significado negativo, porque Canaã também significa as hostes celestiais, o mundo de trevas e Satanás que querem nos impedir de possuirmos e entrarmos nessa boa terra. Mas, louvado seja o Senhor, nós estamos aqui para possuirmos essa boa terra. Até hoje, as forças malignas, irmãos, estão ocultando do povo de Deus essa toda a inclusividade de Cristo. O irmão compartilhou cedo que em Daniel capítulo 10 também, quando Daniel tem uma visão, ele se sente abalado, muito cansado, e ele por 3 semanas, fala que ele não desejou comer nada, não bebeu vinho, porque ele ficou realmente abalado com aquela visão, e ele ficou pranteando durante 3 semanas, que são 21 dias. Mas aí, o anjo veio e tocou. Ele falou assim: ô homem amado, no começo da tua súplica eu já saí para te dar a boa nova, mas o príncipe do rei da Pérsia, ele me resistiu por 21 dias. 21 dias foi o tempo que Daniel também esteve orando e esteve lutando contra, né, essas forças espirituais do mal. Aí, o anjo fala algo maravilhoso. Mas veio Miguel, um dos primeiros príncipes, e eu obtive a vitória. Amém. Irmãos, o fato de estarmos aqui essa tarde é uma vitória. Amém. O fato de Cristo ser revelado de tal forma para nós é uma vitória. Amém. O inimigo não quer que nós conheçamos Cristo como todo inclusivo. Ele quer que nós conheçamos Cristo, ele quer que nós conheçamos a terra de Canaã, como é o seguinte: eu morri, passei o Jordão pela minha morte, e agora eu vou para o céu, que é Canaã. Não, irmãos,
Canaã é para nós desfrutarmos e possuirmos hoje. Amém. Louvado seja o Senhor. Ele pode querer impedir, ele pode querer fazer qualquer coisa, mas nós, louvado seja o Senhor, morte não vence a vida de ressurreição. Amém. Aleluia por esse final de semana. E Satanás, irmãos, ele trabalha ferozmente para que nós não conheçamos o significado dessa boa terra. Por quê? Laborar em Cristo, ganhar das suas riquezas, faz com que nós edifiquemos uma casa para o Senhor. Isso Satanás, o nosso inimigo, não quer. Por isso, ele tenta ao máximo, impedir que nós tenhamos essa visão. Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui essa tarde, já fomos regados de manhã com uma mensagem maravilhosa e agora continuamos a desfrutar Cristo como essa boa terra. Ó Senhor Jesus, ainda mais agora, irmãos, chegando quase na conclusão desta era, Satanás sabe que os seus tempos, seus dias estão contados, então ele tem pressa, ele age de todas as maneiras, com todas as suas forças, para que os filhos de Deus não conheçam Cristo como a boa terra, toda inclusiva. Ó Senhor Jesus, que nós possamos, irmãos, desfrutar de tal terra. Cristo é tal terra para nós. Cristo é essa terra toda inclusiva. Amém? Ao comermos, somos constituídos dele. Nós comemos o quê? Essa terra ela tem muita coisa, irmãos. Terra de trigo, cevada, vides, figueiras e romeiras. Terra de oliveiras, azeite e mel. Precisa mais alguma coisa? Não. Ainda nós temos os montes que nós cavamos o ferro e o cobre. Isso é para a edificação. Então nós precisamos sermos constituídos com Cristo para que nós possamos ser aqueles que edificam, que fazem parte de tal edificação. O Senhor quer, desde o início, Ele quer um povo para o representar e o expressar. Nós o expressamos com a sua vida e o representamos com a sua autoridade, para que o reino venha, para que Satanás, o inimigo, seja envergonhado. Louvado seja o Senhor. Que nós, durante todo esse treinamento, durante toda essa conferência, tenhamos, irmãos, a presença doce do Senhor. A presença do Senhor, irmãos, é um princípio governante para conquistarmos a boa terra. Essa frase vale $1 milhão. A presença do Senhor é o princípio governante para conquistarmos a boa terra. Aleluia. Eu vou ler agora de Romano 1, diz o seguinte: Deuteronômio 8 tipifica o Cristo encarnado, crucificado e sepultado. Então, irmãos, a respeito desses materiais, dessa trigo, cevada, nós precisamos não apenas ter uma visão, certo? Isso foi revelado para nós, já foi revelado para nós nesse livro, mas isso precisa se tornar a nossa visão. Amém? Mas nós precisamos também não só conhecer, mas laborar, aplicar e buscar. Essas 3 palavras, nós precisamos delas. Aplicar, laborar e buscar tal Cristo maravilhoso. O versículo João 12, 24 é maravilhoso. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Bom, em seu ministério pleno, no estágio da encarnação, Cristo introduziu o Deus infinito no homem finito, mostrando-nos que Jesus, ele era limitado. O Deus infinito podia fazer tudo, mas o homem finito, Jesus, ele era
limitado, como um homem finito. Cristo na carne era limitado no tempo e no espaço. Essa limitação, irmãos, era inteiramente por causa do Pai. Então, o Senhor Jesus, em seu ministério pleno de 3 estágios, agora, falando exatamente sobre a sua encarnação, ele teve um viver humano que foi totalmente para a vontade do Pai. Foi para falar as palavras do Pai. E ele não tinha a sua própria vontade. É ou não é? E ele também não era senhor do seu tempo. Ele falou o seguinte: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Ó Senhor Jesus, o Senhor é o Deus eterno, infinito, ilimitado, mas ele viveu aqui na terra como homem, estando limitado na questão do tempo. Embora o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso, como um homem sob perseguição, ele estava limitado em relação à sua atividade. Muito bem. Então, no primeiro estágio pleno de Cristo, o que ele fez? Ele trouxe o Deus infinito para dentro do homem finito. Mais que isso, ele trouxe o Deus triuno para dentro do homem tripartido. E ele, em seu viver humano, em suas virtudes aromáticas, ele expressava os atributos divinos em suas virtudes humanas. Isso é maravilhoso. Mas ainda ele foi, por causa de nós, ele foi ainda à cruz. Ele foi para realizar essa redenção judicial. Quando ele realizou essa redenção judicial, aí se cumpriu o que está escrito em João 12:24. O grão de trigo cai na terra e morre e produz muitos grãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Como um homem finito, Cristo na carne era limitado em conhecimento. Os irmãos já pensaram nisso? Quando fala assim, na Bíblia, às vezes eu tenho algum devaneio, eu fico falando assim, bom, ali fala que o Senhor se ocultou do meio deles. Eu penso, acho que o Senhor deu um jeito lá e ele se desmaterializou, mas não era assim, né? Ele era muito limitado. Ele era limitado na carne, ele era limitado no conhecimento. Em Hebreus tem um versículo que fala que ele aprendeu a obediência nas coisas que sofreu. Então ele foi realmente alguém que, desde o seu nascimento, teve um viver de trigo. O viver de trigo é aquele que vem e cai na terra para produzir muitos grãos. É um viver de sofrimento. Como um homem finito, Cristo na carne tinha uma vida humana natural e uma existência dependente. Olha só. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. João 10:15. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a retomar. João 6:57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá por causa de mim. Aleluia! Senhor Jesus, a humanidade de Cristo, mediante a sua encarnação, tornou-se uma casca que ocultava sua divindade e, portanto, sua glória. Então, aquele homem finito era uma casca, a sua humanidade era uma casca, né, na sua carne, que ocultava a vida divina. É isso, não é? A casca que ocultava a sua divindade, portanto, a sua glória. A glória estava oculta naquela casca. Por isso que o Senhor Jesus disse em Lucas 12:50, tenho, porém, um batismo com que ser batizado, e como me angustio até que se realize. Por que ele queria ser batizado? Porque ele queria ir para a cruz, para que aquela casca fosse rompida e a sua vida divina fosse liberada. Amém. Aleluia! Oh, nosso Senhor é maravilhoso. Por 33 anos e meio, né,
ele viveu nessa terra. E o irmão até faz uma pergunta. Ora, por que que ele não veio simplesmente viver um tempinho bem menor? E foi à cruz e já arrumou tudo, pronto. Ele podia fazer isso, mas irmãos, lembrem-se que nós precisamos conhecer Cristo em seus 3 estágios. Nós precisamos conhecê-lo em sua encarnação. Se Cristo não vivesse aqui e expressasse os atributos divinos em suas virtudes humanas, como nós saberíamos o que são tais virtudes humanas? Nós precisamos aprender dele. Como que nós podemos puxar a glória para nós, se ele não buscava a sua própria glória? Está vendo? Todas essas coisas nós aprendemos por causa do seu viver humano, por causa da sua encarnação. Então, ele precisava viver todo esse tempo para ser um exemplo, um modelo para nós. E nós precisamos de tal viver. Viver do trigo. Aleluia. O Senhor precisava passar pela morte física para que o seu ser divino, ilimitado e infinito, com a sua vida divina, fosse liberada da sua carne. O Senhor Jesus caiu na terra e morreu, e essa morte o libertou da sua casca humana. Aleluia. Eu vou ler um versículo aqui que o irmão já citou cedo. Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Amém? Quando é que Cristo ganhou vida? Quando a casca da sua humanidade foi rompida e a glória da sua divindade foi liberada. Essa liberação da glória da sua divindade deu vida àquele corpo que estava morto. Amém? Mas o apóstolo Paulo diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quando ele ganhou vida, nós ganhamos vida juntamente com ele. Quando ele morreu como um grão de trigo e a sua glória foi liberada, nós morremos juntamente com ele. E nós fomos vivificados com ele. Mais ainda, no versículo 6 diz, e juntamente com ele nos ressuscitou. Amém? Amém? Quem daqui foi ressuscitado? Amém? Louvado seja o Senhor. Juntamente com ele, irmãos, nós não conseguimos fazer nada fora de Cristo. Perceberam? No versículo 5 fala, juntamente com Cristo, ele nos deu vida. Agora no versículo 6, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo. As regiões celestiais estão no terceiro céu, estão acima dos ares onde Satanás habita com os seus anjos tenebrosos, né? Mas nós estamos na posição de ascensão. Amém? Nós oramos, nós louvamos a partir da vitória de Cristo. Por isso nós podemos, né, nos alegrar. Ó Senhor Jesus. O Senhor Jesus caiu na terra e morreu. E essa morte o libertou da sua casca humana. Senhor Jesus. Ele caiu na terra e morreu para que o seu elemento divino, com sua vida divina, fosse liberada de dentro da casca da sua humanidade. Quando o Senhor, irmãos, liberou a vida divina da casca da sua humanidade, ele realizou essa redenção judicial para nós. Essa redenção judicial é o procedimento para ele nos salvar. É o procedimento da salvação orgânica que está nessa redenção judicial. Amém? Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, como um grão de trigo caindo na terra, perdeu a sua vida da alma por meio da morte, a fim de liberar sua vida divina. Ó Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos todos lessem o item C comigo. Aleluia.
em nossas experiências. Eu tive conversando com uma irmã hoje, que falou que foi uma luta chegar até aqui. Em nossas experiências, irmãos, nada coopera. Ela não é verdade. Ou alguém foi na porta da sua casa, abriu a porta de um carro, todo bonitinho, para você entrar e vir aqui, né? Chegou aqui, já tinha a sua cama arrumada. Nada assim, irmãos. As coisas não cooperam. Há sempre a luta nos ares, tentando nos impedir de desfrutarmos desse Cristo maravilhoso. Por isso, nós precisamos, né, ver que nessa situação, nós experimentamos Cristo como o grão de trigo. Ora, a nossa experiência é para sofrermos? Não, não é que seja para sofrer, né? Mas o que Pedro fala em 1 de Pedro, capítulo 4? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos, na medida em que sois participantes dos... Isso. Para que também na sua glória vos alegreis exultando. Então, irmãos, o apóstolo Pedro disse isso. O apóstolo Paulo, em Colossenses 1:24, eu vou ler aqui porque eu esqueci. Colossenses 1:24. Ó Senhor Jesus. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Quando Paulo passava pela situação que o Senhor passou como trigo, ele se regozijava. Então, irmãos, não vamos murmurar. Vamos nos regozijar. Vamos regozijar no Senhor, embora há provas à volta. Amém? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e da minha parte completo o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então nós precisamos também sofrer em favor do seu corpo, que é a igreja. Na parte da redenção nós não tocamos. Essa o Senhor fez sozinho. Mas agora em seu ministério celestial, nós como os seus cooperadores nessa terra, precisamos também suportar essas aflições por causa da edificação do corpo de Cristo. Paulo também fala em Filipenses 3:10, né? Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Na nossa Bíblia, em Deuteronômio, o trigo vem antes. Nós precisamos passar por trigo, mas quando o trigo vem, significa que nós já provamos a cevada. Paulo ele fala isso em Filipenses de ordem invertida, não é isso? Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Depois que você prova o poder da sua ressurreição, você pode suportar a comunhão dos seus sofrimentos. Estamos prontos? Que estejamos prontos. Amém? Louvado seja o Senhor. Nesse momento, irmãos, é que nós podemos experimentar o Cristo encarnado, crucificado e sepultado. Quando contatarmos o Senhor em nossas circunstâncias limitadoras e restritivas, perceberemos que Ele é o Deus infinito, que se tornou um homem infinito e que há poder nele para suportar qualquer tipo de limitação. Nós devemos ter essa oração: Senhor, eu te tomo para desfrutá-lo. Qualquer tipo de limitação, irmãos, isso é vencer. Quando fala aqui, tudo posso naquele que me fortalece. O versículo anterior fala o seguinte, o versículo 12 de Filipenses 4, sei estar humilhado e sei ter em abundância. Em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Creio que talvez nenhum ou poucos de nós já passaram por essa situação que Paulo sobejava na vida dele. Não é isso? Sem estar humilhado.
sei ter em abundância. Em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar saciado como de passar fome. A gente está saciado é muito fácil. Passar fome, lá vem a murmuração. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Então, irmãos, tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos o quê? Nós podemos ser humilhados, podemos passar por esse viver de trigo que o Senhor Jesus passou. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Como um grão de trigo, irmãos, Cristo era limitado. Você já imaginou? Imaginou que aquele homem que andava na terra, aquele homem Jesus, dentro dele havia uma vida que era totalmente divina, cheia de glória. E ele vivia por meio dessa vida, mas ele não fazia a sua própria vontade, ele não buscava a sua própria glória, ele não falava a sua própria palavra. Até mesmo quando aquele rapaz trouxe os 5 pães e os 2 peixes para ele, ele levantou as mãos do céu e agradeceu, indicando que até mesmo aquela multiplicação, aquilo era algo que Deus estava fazendo. Então, irmãos, que o Senhor possa nos guardar nesse caminho, né? E sermos aqueles que passam por tribulações, passam por necessidades, tudo posso naquele que me fortalece. Por que podemos tudo naquele que nos fortalece? Porque Ele é a vida de ressurreição que está em nós. Ó Senhor Jesus, eu gostaria que todos os irmãos lessem comigo o número 5. Como trigo. Esse ponto aqui, desde quando o irmão compartilhou no vídeo do treinamento, eu fiquei maravilhado. Ó Senhor, como eu estou aquém disso. Como trigo, Cristo é a nossa vida para nos tornar dispostos a ser limitados. Irmãos, para dizer a verdade, nós não gostamos muito de limitação. Dispostos a morrer, dispostos a ser enterrados, dispostos a não ser nada. Essa é a experiência de trigo como Cristo. Lógico, irmãos, em nós mesmos nós não conseguimos. Mas lembre-se que o viver do trigo nós só conseguimos porque temos a ressurreição que é a cevada. Nós desfrutamos de Cristo ressurreto. E isso nos fortalece e nos capacita a termos tal viver, a estarmos dispostos a ser limitados. Dispostos a não ser nada. Sabe, o ser humano, ele parece que tem uma placa assim, de ouro no peito dele escrito: eu me chamo Joel e preciso ser respeitado. A gente é assim. Todo mundo tem que saber que, né, eu sou Joel. Ninguém quer não ser nada. Nós queremos ser alguma coisa. Que o Senhor nos guarde, irmãos, em seus caminhos, e que o fato de nós desfrutarmos essa terra toda inclusiva, esse Cristo todo inclusivo nessa terra, nos faça passar por essa experiência de trigo e de cevada. Ó Senhor Jesus. Enquanto o trigo, Romano 2. Enquanto o trigo, pode ler, irmãos, por favor. Aleluia.
Se quisermos experimentar a cevada, precisamos do trigo. Amém? Concorda? Se quisermos experimentar a cevada, irmãos, precisamos do trigo. Certo? O Aquilino fala, né? Morte não vence a vida de ressurreição. Mas tem um outro hino que fala assim, ó. Ah, irmãos, desculpa, agora eu esqueci o hino, né? Mas se morrer, não há ressurreição. Ô, irmão de Barbacena. Sem morrer, não há ressurreição. Para que nós tenhamos a ressurreição, é preciso que passemos pela morte. Aleluia. E a cevada, ela tipifica, ela significa, né, o Cristo ressurreto. A cevada, irmãos, é o primeiro cereal a florescer. Temos um versículo aqui em Êxodo, capítulo 9, versículo 31. Quando houve as pragas lá no Egito, o versículo fala assim, ó. O trigo e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano porque ainda não haviam nascido. Então, primeiro temos a cevada, depois tem o trigo. Amém? Primeiro você desfruta de Cristo ressurreto e depois de Cristo ressurreto, você pode suportar as experiências desse trigo, né? Que é aquilo que nos faz, vou voltar, irmãos, vou voltar nesse número 5, nos faz dispostos a ser limitados, dispostos a morrer, a ser enterrados, a não ser nada. Essa é a experiência de Cristo como o trigo. Nós só podemos ter tal experiência se passarmos primeiro pela cevada. Se tivermos Cristo ressurreto, nós temos força para passar por todas essas coisas. Amém? Na boa terra, a cevada amadurece mais cedo que qualquer outro grão. Portanto, ela é as primícias. Porque a cevada amadurece mais cedo, ela é as primícias da colheita, um tipo do Cristo ressurreto e ilimitado. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Nós nos alegramos em aprender que Cristo é a cevada, o Cristo ressurreto em nós, e que ele é capaz de enfrentar todas as situações. É ou não é? Vamos ler comigo de novo, irmãos, esse número 2? Nós nos alegramos em aprender que Cristo é a cevada, o Cristo ressurreto em nós, e que ele é capaz de enfrentar todas as situações. Aleluia! Ele é capaz de enfrentar todas as situações. No momento que nós estivermos passando por problemas, estiver provando Cristo como trigo, não murmure. Tome Cristo como a cevada. Tome Cristo como o ressurreto. Que esse Cristo ressurreto, ele é capaz de enfrentar todas as situações. Louvado seja o Senhor. Espero que cada um de nós já tenha tido tal experiência, né? De estar numa situação de trigo e mesmo assim você está alegre. Você está alegre porque o Cristo ressurreto em nós, ele é capaz de enfrentar todas as situações. Os irmãos estão percebendo que essa mensagem ela é muito prática, né? Ela, a partir do ponto C, que fala que em meio a situações que nos limitam, nos pressionam, podemos experimentar Cristo como grão de trigo. Daí até o final, só fala de nossa experiência. Cristo, como as primícias da ressurreição, é o primogênito dentre os mortos, a fim de ser a cabeça do corpo.
Uma vez que ele, a cabeça do corpo, foi ressuscitado, nós, o corpo, também seremos ressuscitados. Aleluia! Ele é o poder da ressurreição em nós. Filipenses 3:10. Filipenses 3:10. Esse versículo me chamou a atenção muito ultimamente, né? Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Nós temos que conhecê-lo e conhecer também o poder da sua ressurreição. Quando nós o conhecemos, irmãos, e conhecemos o poder da sua ressurreição, nós podemos certamente participar da comunhão dos seus sofrimentos. Porque essa vida ressurreta em nós nos capacita para tal. Amém? Aleluia. Como as primícias, Cristo se tornou o pão da vida. Portanto, os pães de cevada significam Cristo em ressurreição como alimento para nós. João 6,48. Vamos todo mundo. Eu sou o pão da vida. Agora que aprenderam, vamos de novo. Eu sou o pão da vida. Aleluia. Jesus é o pão da vida. Quando ele foi alimentar as 5.000 pessoas, os discípulos falaram, aqui não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Mas no relato de João, eu acho mais doce, porque no relato de João fala assim, tem aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas isso o que é para tanta gente? O que é para tanta gente? Né? Então, irmãos, quem é esse rapaz? Será que esse rapaz são só os irmãos que, né, o irmão Juan, né? Ele é capaz de oferecer 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão. Esse rapaz, irmãos, é cada um de nós. Cada um de nós tem que ter 5 pães e 2 peixes. Uma vez dado graças, o Senhor multiplica. Isso é uma indicação muito boa, que ele pôde alimentar 5.000 pessoas. Olha, irmãos, esse ponto B, né? Vamos ler comigo. Ao nos alimentar de Cristo como pães de cevada, nos tornamos um pão de cevada para alimentar os outros com o Cristo que experimentamos. Aleluia! 5 pães de cevada. Quando nós desfrutamos desses pães de cevada, nós temos, irmãos, não é excedente, né? É um sobejo. Um sobejo para alimentar os irmãos. O que nós desfrutamos, irmãos, nós não podemos ficar só conosco. Nós temos que liberar isso para os irmãos. Aquilo que nós desfrutamos do Senhor, esse pão de cevada, nós alimentamos os outros. Isso significa que o Cristo que nós experimentamos, agora nós podemos suprir graça para os irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor. Com 5 pães de cevada, o Senhor Jesus pôde alimentar 5.000 pessoas, sobrando 12 cestos de pedaços. Isso é ressurreição. Aleluia. O versículo que eu citei está aqui. Eu vou ler esses versículos, irmãos, que são muito doces, esses versículos. Mateus 14:14 fala, saindo Jesus, viu uma grande multidão, compadeceu-se deles e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede as multidões para que, indo às aldeias, comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Gostaram? E se nós falarmos que isso aqui é o que o Senhor fala exatamente para nós. Não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Quantas vezes temos algo para dar aos outros de comer?
a gente toma por base na hora de compartilhar. Lá em Sumaré, a hora que acaba a reunião, vai tomar um cafezinho. Todo mundo fala. Na hora de compartilhar, parece que uma coisa segura os irmãos na cadeira. Mas, irmãos, dá-lhe vós mesmos de comer. Nós precisamos ter esse Cristo, esse pão de cevada, para que nós alimentemos os irmãos. Amém? E eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-os a mim aqui. E tendo mandado as multidões se reclinassem sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram o que sobejou dos pedaços, 12 cestos cheios. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Agora, o versículo de João 6,9, que eu já citei e está escrito aqui. Há aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas que é isso para tantos? Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Senhor Jesus, aleluia. A cevada, ela tipifica a ressurreição. A cevada, né? Esse pão de cevada é uma coisa impressionante, né? Como que a Bíblia é maravilhosa. Lembra lá daquele soldado que estava contando um sonho para o outro? Eu sonhei que tinha um pão que rodava no arraial e tombou a tenda do comandante. E a outra falou assim, isso é nada menos do que a espada de Gideão. Então, esse pão de cevada também é a palavra de Deus, que pode não só nos alimentar, mas também pode derrotar o inimigo. Ninguém pode lutar de barriga vazia, com fome, mas nós somos supridos com esse pão de cevada. Nós podemos não somente alimentar os outros irmãos, mas também derrotar o inimigo. Amém? Aleluia. Como tipifica a cevada, o Cristo ressurreto é ilimitado. Amém? O Cristo ressurreto é ilimitado. Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Enquanto, irmãos, passamos por situação de trigo, passamos restrições, nós temos o Cristo ressurreto, que é ilimitado, é aquele que nos fortalece. Por que nós podemos passar por situações de restrições? Por causa do Cristo ressurreto. Os irmãos vejam como essa boa terra é um tipo maravilhoso do Cristo todo inclusivo. Ele é não somente o trigo, mas ele é a cevada. Aleluia. Nas outras mensagens vamos ver que ele é a vide. Figueira, romeira. Oliveira, azeite e mel. O Senhor é maravilhoso. O trigo indica encarnação, morte e sepultamento de Cristo. E seguindo isso, a cevada indica sua ressurreição, o Cristo ressurreto. Esse versículo aqui o irmão já citou cedo, eu vou falar de novo. João 11:25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém. Efésios 1:20. Que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Irmãos, por um lado podemos experimentar o Jesus limitado, significado pelo trigo. Por outro, podemos experimentar o Cristo ilimitado, significado pela cevada. Quando nós o experimentamos como a cevada, né? Veja bem, irmãos, a Bíblia é tudo cheio de significado, né? Ali fala que tem 5 pães, 5 é o número da responsabilidade, né? E 2 é o testemunho, né? Mas veja como é, esse pão
que eram só 5, ele pode arcar com a responsabilidade de suprir todo o povo de Deus. 1000 vezes, ele é ampliado 1000 vezes. Que interessante. E interessante também é sobrar 12 cestos cheios. Ó Senhor Jesus. 12, o que é o número 12, irmãos? 12 é o número da Nova Jerusalém. Quando nós nos alimentamos de Cristo, isso resulta na edificação do corpo de Cristo. Isso resultará na Nova Jerusalém. Aleluia. Enquanto o trigo é o vale da morte, a cevada é o monte da ressurreição. Aleluia. Para experimentar o trigo, o Jesus limitado, precisamos aplicar a cevada, o Cristo ilimitado. Seguimos o Jesus limitado no poder do Cristo ressurreto. Não conseguimos separar a experiência de trigo e cevada, porque onde tem um, tem o outro. É ou não é? Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Já temos os dois aí. Terra de trigo e cevada. Ó Senhor Jesus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Ele é o Cristo ressurreto e ilimitado. Número 5, eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Aleluia. Irmãos, não se desespere com a experiência de trigo. Saiba que a cevada está junto. Né? A Bíblia fala, a noite, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então, não vamos nos desesperar quando passamos por situação de trigo. Todos nós, irmãos, a todos nós, não tem jeito, a todos nós foi aquinhoada uma parte, porque senão, como que faz? Só Pedro, Paulo, só o irmão Watmani, só esses heróis da fé que sofreram por causa da edificação do corpo de Cristo? Não, nós também precisamos passar por tais sofrimentos. Não é que nós vamos pedir, mas devemos estar preparados para sofrer. E quando o sofrimento vem, o Senhor fala assim, não se preocupa não que a ressurreição está junto. Amém? Amém? Louvado seja o Senhor. Na verdade, irmãos, a fim de experimentarmos Cristo como grão de trigo, o Jesus limitado, devemos aplicá-lo como a cevada, o Cristo ressurreto. Eu estou nessa situação, eu acho que eu vou ficar assim mesmo, esse final de semana eu não vou para a reunião, então eu sou um coitadinho mesmo. Coitadinho nada, você é um murmurador. Nessa hora, está na hora de aplicar o Cristo ressurreto. Nessa hora está na hora de provar a cevada, que é o Cristo em ressurreição. Eu não estou muito bom, mas eu vou para a reunião. Amém? Aleluia. Não podemos satisfazer as nossas necessidades em nós mesmos, mas em nós, um pão de cevada, uma porção do Cristo ressurreto ilimitado, satisfaz cada necessidade e pode até produzir um excedente. Amém? Ele sobeja. Amém? Ó Senhor Jesus, quando nós temos as nossas necessidades satisfeitas, nós temos esse pão de cevada em nós, essa porção do Cristo ressurreto ilimitado. Ele satisfaz cada necessidade e até pode produzir um excedente. Você desfruta de Cristo e você tem um excedente. Sempre nos sobeja algo.
né? É um hino que fala, sempre nos sobeja algo. Então, irmãos, nós precisamos desse sobejo trazer para as reuniões da igreja. Laborar no Cristo todo inclusivo, tipificado pela boa terra, para a edificação da igreja como corpo de Cristo, para a realidade e a manifestação do reino, e para a noiva preparar-se para a volta do Senhor. Amém? O Cristo ressurreto é o pão de cevada. Nada pode impedi-lo ou limitá-lo. Os irmãos estão com o esboço, por favor, leiam comigo o número 8. O Cristo ressurreto é o pão de cevada. Nada pode impedi-lo ou limitá-lo. Nada pode impedi-lo. Nada. Amém? Nada. Louvado seja o Senhor. Que tal, irmãos, nós lermos o... Ai, que bom. Eu pensei que era mais tarde. O número 9, todos junto comigo. Lembrarmos que Cristo é a cevada em nós. Quando formos a uma reunião, poderemos aplicá-lo como a cevada para alimentar os outros por meio da nossa oração ou do nosso testemunho. Agora quero que só as irmãs leiam. Aleluia! Agora está na hora de uns alimentar os outros com a cevada, com oração e com o testemunho. Eu vou parar por aqui.